Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor, a graça e paz do nosso Senhor. Amém? Meus irmãos, o pastor Roberto já começou a falar aí, né? A gente está estudando a revista sobre Salmos, né? A revista Compromisso, Salmos para hoje. A gente já viu umas categorias de salmos, né? Salmos messiânicos, salmos de exaltação, salmos à lei de Deus, celebrações de vitória. E hoje nós veremos, como o pastor Roberto falou, salmos imprecatórios. Na verdade, meus irmãos, a revista fala dessa forma, salmos imprecatórios, mas pesquisando, alguns autores não concordam muito com essa definição. Salmos imprecatórios. Por quê? Na verdade, são salmos de lamentação e que contêm versículos imprecatórios. Ou seja, não são salmos imprecatórios, são salmos de lamentação e que contêm imprecações. Amém? Eles são contidos dentro de salmos de lamentação, são em torno de uns 36 salmos que contêm essas imprecações. E o que são imprecações? Amém? Vamos ver aqui. Antes de falar aqui, o objetivo da nossa aula hoje, né? A gente vai ver essa definição do que são os salmos, do que são essas imprecações. E a gente vai ver também no Antigo Testamento, como o pastor Roberto falou, como que Davi, o que Davi sabia, o que Davi pensava, qual que era a mentalidade ali do povo para que eles orassem dessa forma, né? E nós podemos orar dessa forma? Dessa forma que eu falo, a gente vai ver aqui na frente, não sei se os irmãos já sabem, o conteúdo dessas imprecações, né? É uma linguagem bem forte e que não é muito às vezes, aceitável para a sociedade da nossa época, um tipo de oração. Então, nosso objetivo de hoje, a gente vai compreender essas maldições nos Salmos, saber o objetivo delas, e, num segundo momento, a gente vai escolher um salmo, escolher o salmo de número 35, e a gente vai fazer a exposição desse salmo, né? Que é um salmo considerado como imprecatório, né? Um salmo que tem versículos que são imprecações. Bem, já no slide terceiro aí, entendendo as imprecações, né? São orações dentro do salmo de lamentação, em que o salmista ele pede a vingança contra os inimigos, né? Ele pede a Deus que destrua os inimigos, né? Eu vou citar alguns exemplos aqui e a gente vai ver como que ele usa uma linguagem forte, sabe? Uma linguagem forte, né? Antes de a gente ler aqui uns exemplos, a gente tem que considerar o seguinte. Daqui a pouco a gente vai fazer a leitura do salmo, tá bom? A gente tem que considerar o seguinte: a sinceridade do poeta, a sinceridade do salmista diante de Deus em fazer esse tipo de oração, né? E assim tem que ser a gente também diante de Deus com nossas orações, né? A gente tem que ter sinceridade diante de Deus. Porque a gente está estudando o livro dos Salmos e o livro dos Salmos contém todo tipo de emoção, assim como a gente, né? A gente não é só alegria, a gente não é só tristeza, às vezes a gente tem raiva. E como que a gente lida com isso, né? E a gente aprende isso tudo aqui no livro dos Salmos. E hoje, especificamente, sobre essas imprecações. Então, a gente aprende com Davi essa sinceridade emocional, né? A gente tem que ver também, meus irmãos, o contexto histórico em que esses salmos foram escritos, né? Davi, há 1000 anos antes de Cristo, um contexto, uma época de guerras, de lutas, né? De flechas, de escudos, coisas que não é muito comum para a gente hoje, né? E outra coisa que a gente tem que ver também que esses salmos, essas orações imprecatórias, elas são uma expressão de justiça, né? Uma expressão de justiça. E às vezes alguém questiona se esses salmos, se essas orações, se nós podemos orar dessa forma hoje, mas esses salmos, meus irmãos, eles são
um clamor por justiça divina contra a opressão, né? E será que isso é para nós hoje, né? O Novo Testamento ele fala, a gente tem fome de quê? A gente tem sede de quê? De justiça, né? Está nos ensinamentos de Jesus. Então, uma expressão de justiça. Quais são... vamos fazer a leitura do Salmo? Que aí os irmãos já vê alguns versículos imprecatórios, e aí eu dou sequência aqui, tá bom? Eu peço aos irmãos, quem puder, que fique de pé, para a gente fazer a leitura da palavra do Senhor. Salmo de número 35. A gente vai ler até o verso 10. O Salmo 35, meus irmãos, ele é dividido em 3 orações, né? E ele, como eu falei, ele é um salmo imprecatório que está dentro do Salmo de Lamentação. E os Salmos de Lamentação, eles têm mais ou menos essa estrutura. Qual seja, ele começa com um lamento, ele começa relatando a sua situação, expondo diante de Deus a sua situação. Eles fazem uma oração imprecatória, como a gente vai ver aqui, e ele termina com um louvor. Amém? Esses são os Salmos de Lamentação. E já é uma lição importante para nós hoje, meus irmãos, porque quem não lamenta, né? Quem não coloca as nossas aflições, as nossas angústias diante de Deus. Mas o salmista nos ensina aqui que as nossas lamentações têm que terminar com ação de graças e com louvor. O salmo ele é dividido em 3 orações, de 1 a 10, de 11 a 18, e cada uma terminando com um louvor e com ação de graças. Amém? Vamos ler a partir do versículo 1. Salmo de Davi. Defende-me, Senhor, dos que me acusam. Luta contra os que lutam comigo. Toma os escudos, o grande e o pequeno. Levanta-te e vem socorrer-me. Empunha a lança e o machado de guerra contra os meus perseguidores. Dize à minha alma, eu sou a sua salvação. Sejam humilhados e desprezados os que procuram matar-me. Retrocedam envergonhados aqueles que tramam a minha ruína. Que eles sejam como a palha ao vento, quando o anjo do Senhor os expulsar. Seja a vereda deles sombria e escorregadia, quando o anjo do Senhor os perseguir. Já que, sem motivo, preparam contra mim uma armadilha oculta, e sem motivo, abriram uma cova para mim. Que a ruína lhes sobrevenha de surpresa. Sejam presos pela armadilha que prepararam, caiam na cova que abriram para sua própria ruína. E aí o salmista termina com louvor. Então a minha alma exultará no Senhor e se regozijará na sua salvação. Todo o meu ser exclamará, quem se compara a ti, Senhor? Tu livras os necessitados daqueles que são mais poderosos do que eles. Livras os necessitados e os pobres daqueles que os exploram. Amém. Obrigado, Jesus, pela tua palavra, Senhor. Espírito Santo de Deus, venha nos ajudar nessa manhã, venha nos guiar, Senhor, pela tua palavra. Entrego nas tuas mãos, Senhor, esta aula, que não seja apenas uma aula, Senhor, mas que sejam palavras de vida para os meus irmãos, para edificar a vida dos meus irmãos, para consolar, para ensinar, para instruir, Senhor. Em nome de Jesus, seja conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Viu, meus irmãos, ele termina, né? A gente vai ler só até o 10, que tem mais outras 2 orações, e a gente vai focar só nessa primeira, até por questão de tempo, né? Salmo de Davi, viu como ele termina como louvor? Então a minha alma exultará no Senhor, ou seja, e se regozijará na sua salvação. É a estrutura desse salmo de lamentação. Ele começa com um lamento, ele expõe a sua situação, o seu coração diante de Deus, faz as orações imprecatórias, né, as imprecações, né, seja a vereda deles sombria e escorregadia, né, que eles sejam como uma palha ao vento. E aí ele termina com essa expressão de louvor. Cada um dos dois ele termina com essa expressão de louvor, de confiança, né? Confiança na justiça de Deus.
A segunda oração, que é do 11 a 18, também ele termina dessa forma. No verso 18. Eu te darei graças na grande assembleia, no meio da grande multidão te louvarei. Aí no 19 ele começa a segunda oração e termina no 27 e no 28, a terceira oração também com essa expressão de louvor, de confiança e de gratidão. Cantem de alegria e regozijo todos os que desejam ver provada a minha inocência e sempre repitam: o Senhor seja engrandecido. Ele tem prazer no bem-estar do seu servo. Minha língua proclamará a tua justiça e o teu louvor o dia inteiro. Amém? Esse é o Salmo de número 35, o Salmo de Davi, né? Um salmo que está contido no livro 1 dos Salmos. A gente já viu aqui nas outras aulas, né, que os 150 salmos são divididos em 5 livros. Cada um desses livros é meio que uma sequência, uma progressão. E o primeiro livro, meus irmãos, ele foca no reino de Deus sendo estabelecido e a luta contra esses inimigos, né? E qual o problema que a gente vai conversar aqui nessa manhã? Essas imprecações, né? Como que a gente pode entender isso? Que eles sejam como a palha ao vento, que eles sejam humilhados, desprezados. Então, para a gente entender isso, a gente tem que entender um pouco do qual era o objetivo, entender um pouco do Antigo Testamento, né? E é o que a gente vai fazer aqui agora. Aí eu vou percorrer um pouco sobre essas justificativas, para a gente entender isso, e depois eu volto aqui no Salmo 35, tá bom? Vai dar tempo, em torno de uma meia hora a gente consegue, se Deus quiser. Aqui, meus irmãos, sobre os objetivos dessas maldições nos Salmos, né? Como pedido de castigo divino, né? No slide 4. A gente, aqui no momento de louvor, a gente viu o Bruno cantando aí sobre o reino de Deus, né? E Romanos 14:17 fala que o reino de Deus é justiça, né? E aqui a luta, as orações do salmista aqui, essas imprecações, meus irmãos, não está só nos Salmos, não. Está em muitos outros livros, em Neemias, por exemplo, do Antigo Testamento, tá bom? Neemias, um dos personagens que mais ora no Antigo Testamento, e tem lá a oração imprecatória dele, né? Lembra de Neemias reconstruindo lá os muros e sofrendo perseguição e calúnias contra Sabalate, Tobias, e o Neemias faz uma oração imprecatória com eles, pede a Deus que os pecados deles não sejam perdoados, ou seja, que eles sejam condenados. Então, qual que é o objetivo? Que eu falei, a questão do reino. A gente tem que, quando a gente ora, para a oração do Pai Nosso, Senhor, venha o teu reino. O que precisa acontecer para que o reino de Deus, para que o reino de justiça, como falei, o reino de Deus é justiça, para que o reino de Deus se estabeleça? O reino do inimigo tem que ser destruído, né? E isso é um dos pontos das orações aqui do salmista e das outras orações. Para que venha o reino de Deus, o reino das trevas, a gente precisa orar contra o reino do inimigo. Amém? Os objetivos das maldições nos Salmos. Pedido de castigo divino, né? Um outro ponto importante, meus irmãos, da gente observar aqui, é que o salmista, em nenhum momento, os irmãos podem ler aí nos Salmos, no Salmo 35, em nenhum momento ele fala assim: Senhor, me ajude para que eu vá lá e destrua o inimigo. Me dê forças para que eu vá lá e faça justiça com minhas próprias mãos. Não é isso. Em todas essas orações, em todas essas imprecações, o salmista ele está colocando nas mãos de Deus. Amém? E nas nossas orações tem que ser dessa forma também, meus irmãos. A gente tem que colocar nas mãos de Deus. Amém? Nosso Deus, que é um Deus de misericórdia, que é um Deus de amor, que é um Deus tardio em irar-se. Às vezes a gente não compreende por que Deus, o que está acontecendo, e a gente acha que Deus não está fazendo nada, mas o nosso Deus ele é tardio em irar-se, mas é um Deus de justiça. É um Deus de justiça, amém? Que faz justiça agora e fará também no final. Então, a gente vê aqui quais são os objetivos. Orações contra os opressores pessoais,
Isso é 24 vezes. Oração contra os opressores da nação, contra os opressores do povo, contra inimigos de Deus, 7 vezes. Acontece aqui essas imprecações contra os inimigos de Deus. E imprecações contra o próprio salmista. Amém? Aí eu trouxe aqui para os irmãos uma tabela também de outros salmos que contêm essas imprecações, que contêm essas orações. Está no próximo slide, por favor, Vicente. A tabela de maldições nos salmos. Dan, pode passar o próximo slide, por favor, Dan. Amém. Vamos lendo aqui. Meus irmãos, se vocês estiverem com a Bíblia aberta aí e quiserem acompanhar, para a gente ler junto, o Salmo 3. Salmo de número 3. A gente vai ver alguns salmos, alguns exemplos de salmos que contêm essas imprecações. Salmo de número 3, versículo 7. Quebra o queixo de todos os meus inimigos, arrebentam os dentes dos ímpios. Olha só o linguajar dessa oração, dessa imprecação. Difícil, né? Há pouco tempo agora teve um pastor aí na internet orando dessa forma. Não sei se os irmãos viram. Até aqui de Brasília ele. Num podcast aí no YouTube, e ele fazendo esse tipo de oração: Senhor, quebra a mandíbula das autoridades. Ele ainda citou nomes. É complicado, né, meus irmãos? Podemos orar dessa forma hoje? Né? O que o Novo Testamento fala? Toda autoridade é constituída por Deus. Né? Vamos ver isso aqui ao longo da aula. Salmo de número 3. Quebra os dentes deles de todos os meus inimigos. A gente tem também o Salmo de número 5. Os irmãos poderem acompanhar aí. Salmo de número 5, versículo 10. Eles serão humilhados e aterrorizados, todos os meus inimigos. Olha só a confiança do salmista, a confiança na oração que ele está fazendo. Eles serão humilhados. Né? Confiança que Deus fará justiça. O próximo, Salmo de número 6, versículo 10. É o que a gente acabou de ler, né? Salmo de número 5, versículo 10 também. Condena-os, ó Deus, caiam ele nas suas próprias maquinações, expulsa-os por causa dos seus muitos crimes. Salmo de número 7, versículo 5. Aqui, meus irmãos, é uma automaldição. O que é uma automaldição? O Salmo de número 7, versículo 5. Persiga-me o meu inimigo até me alcançar. No chão me pisoteie e aniquile a minha vida, lançando a minha honra no pó. Né? Aqui é uma auto-imprecação. O que é uma auto-imprecação? Ele está orando contra ele mesmo. Por que ele está orando contra ele mesmo? Ele está dizendo: Senhor, que aconteça isso comigo se eu não fizer isso. Né? A gente vê isso isso é a confiança de Davi na inocência dele. A confiança de Davi na oração que ele está fazendo, que ele conhece Deus. Né? E assim, é um grande exemplo para a gente, né, meus irmãos? Porque essa sinceridade diante de Deus. Deus, faça isso, senão que me persiga os meus inimigos. Olha só, será que a gente pode orar dessa forma, com essa confiança na nossa inocência, né? A gente tem outros exemplos dessa automaldição, autoimprecação, por exemplo, no Salmo de número 137, onde o salmista lá é um anônimo, né? Ninguém sabe quem é o autor do Salmo 137. Ele fala o seguinte: que a minha língua se apegue ao céu da boca, que a minha mão direita murche lá, se eu não amar Jerusalém, se eu não fizer de Jerusalém a minha maior alegria. Ou seja, ele está dizendo para Deus que ele vai fazer de Jerusalém, da casa de Deus, a sua maior alegria, e ele ora com essa confiança diante de Deus, que ele vai fazer isso. Se eu não fizer, que a minha língua pegue, Davi, que era um salmista, né? Um músico,
Imagina, ele vai ficar sem a língua dele pegada ao céu da boca, vai ficar sem a mão para ele tocar a harpa dele, se ele não fizer de Jesus, se ele não fizer de Jerusalém a sua maior alegria. É muita confiança na inocência dele, né, meus irmãos? Então, isso é uma auto-imprecação, auto-maldição, amém? Vou citar mais uns exemplos, irmãos, meus irmãos. Ele continua aqui, nos 7 meses ele continua. Levanta-te, Senhor, na tua ira, ergue-te contra o furor dos meus adversários. Desperta-te, meu Deus, ordena a justiça. No verso 9 ele fala, Deus justo, que sondas as mentes e os corações, dá fim à maldade dos ímpios. Amém? Podemos orar dessa forma hoje, meus irmãos? No Brasil, na situação que está, na nossa nação, tanta injustiça, tanta pobreza, tantas mortes por violência, né? Há pesquisas aí do IBGE que dizem que morre mais gente por arma de fogo, por violência, né? Feminicídios. Morre mais pessoas assim do que em certas guerras que já tiveram aí, como de Vietnã, por exemplo. Então, é muita injustiça, meus irmãos, é muita corrupção na nossa nação. E como que nós estamos orando contra essas injustiças na nossa nação? O salmista, ele ora, Senhor, dá fim à maldade dos ímpios. Será que a gente poderia, cabe no nosso contexto hoje, orações dessa forma, meus irmãos, amém? A gente vê que a regra geral, o mandamento no Novo Testamento é outro, né? A gente vai ver mais para frente aqui, amar os inimigos e perdoar. Eu vou citar mais um exemplo aqui, e aí a gente continua. Salmo 58. Os irmãos puderem abrir aí, Salmo 58, no versículo 6. Estou lendo esses todos, meus irmãos, para... Salmo 58, versículo 6. Quebra os dentes deles, ó Deus. Arranca, Senhor, as presas desses leões. É que o salmista, ele tratando esses inimigos como feras, né? Como animais. A gente vê Paulo fazer isso também no Novo Testamento, né? Lá em Coríntios, Paulo fala, eu lutei com feras. Né? Esses são os inimigos do salmista, meus irmãos. Esses são os inimigos. A gente leu o Salmo de número 35, né? E a gente vê o salmista fazendo essas orações. Então, esses são os inimigos contra quem o salmista está dizendo, Senhor, levanta-te, desperta-te, né? Empunha a lança. Salmo de número 35. Empunha a lança, pega o escudo. Venha a meu favor, empunha a lança e o machado de guerra, levanta-te, venha me socorrer. Peleja contra os que lutam comigo. Meus irmãos, se vocês tiverem com a Bíblia aberta aí, eu gostaria de fazer mais uma leitura junto com os irmãos, lá em Êxodo 14. Obrigado. Êxodo de número 14, uma leitura importante que a gente precisa fazer aqui. Êxodo de número 14. A gente vê aqui, Davi, ele estava 1000 anos antes de Cristo, né? Na época de Davi. E qual era a mentalidade? O que Davi sabia? O que Davi conhecia até da lei de Deus, do povo de Deus, para ele fazer essas orações dessa forma? Antes de fazer a leitura aqui, uma das coisas que Davi sabia era, por exemplo, em Deuteronômio 32, 35, lá fala que a Deus pertence a vingança. Amém? Paulo vem falar isso lá em Romanos também. Ou seja, nas nossas orações a gente tem que saber que a Deus pertence a vingança. Não é nós que vamos fazer a vingança, mas a Deus. Eu pedi para os irmãos abrirem Êxodo 14. Lá fala o seguinte, que é sobre a travessia do mar, quando o povo já tinha saído do Egito. Eles iam atravessar o Mar Vermelho.
E Faraó mandou os carros, mandou o exército dele atrás do povo, para perseguir o povo, né? A leitura toda é a partir do 19, mas eu vou ler só o 25, tá bom? O que Deus fez com aquele povo e o que eles disseram. Verso 25. O que Deus fez? Fez com que a roda dos seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldade em conduzi-los. E os egípcios gritaram: Vamos fugir desses israelitas. O Senhor está lutando por eles, contra o Egito. Aleluia. Meus irmãos, o Senhor, Ele luta por nós. Amém? Até o inimigo sabe disso. O Senhor luta por eles. Num versículo anterior, no versículo 14, o Senhor lutará por vocês. Tão somente acalmem-se. Amém? O Senhor luta por nós, meus irmãos. Não sei se a luta que vocês estão passando nessa manhã, que nós estamos passando, mas que essa confiança em Deus, de que o Senhor luta por nós, que isso venha acalmar nosso coração, que isso venha aumentar a nossa confiança quando a gente fizer as nossas orações, venha aumentar a certeza de que o Senhor luta por nós. Até o inimigo sabe disso, meus irmãos. Vamos fugir desses israelitas. O Senhor está lutando por eles contra o Egito. Até o inimigo sabe que Deus luta por nós. Amém? Estamos falando de salmo de lamentação nessa manhã. Se você está passando por alguma lamentação, meus irmãos, a gente já viu no início aqui, né, as lições de que termine suas orações com louvor e ação de graças. Já confiando que Deus vai dar a vitória. Já termine, pode fazer a sua lamentação com sinceridade diante de Deus, mas já termine a sua oração dando graças a Deus, confiante de que Deus vai dar a vitória, porque o Senhor é o que peleja por nós. E até o inimigo sabe disso. Amém? O Salmo 46, 10, meus irmãos, fala o seguinte: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquieta o seu coração e sabe que Deus é Deus e Ele luta por nós. Amém? E entrega o seu coração com confiança diante de Deus, com sinceridade. Todas as suas emoções, entregue com sinceridade diante de Deus. Amém? No nosso próximo slide aqui, meus irmãos, a gente vai ver, a gente citou, né, já algumas imprecações, e como que fica o Novo Testamento com tudo isso? Como que ficamos nós, né, cristãos? Nós que já temos essa revelação do Novo Testamento, do Sermão do Monte, dos ensinos de Jesus. Como que nós ficamos diante dessas orações, diante dessas imprecações? Né? Se o Novo Testamento ele fala em Mateus 5,44, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem ao que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Essa é a regra para nós hoje. Essa é a regra para nós hoje, amém? Atos 7:60, a gente vê aqui, na revista passada a gente deu o livro de Atos e a gente viu essa história de Estevão sendo apedrejado, sendo morto, e ele ainda perdoa os seus inimigos ali. Bem? Essa é a regra para nós hoje, que somos cristãos, já temos essa revelação. Amém? Lembrando que Davi não era cristão, né? Davi estava 1000 anos antes de Cristo. Romanos 12:14, Paulo também. Né? Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Olha só. 1 Tessalonicenses 4,15, que ninguém retribua o mal com o mal. Sejam sempre bondosos uns para com os outros. Amém? Esse é o Novo Testamento, a nova aliança, né? A nova e superior aliança. Jeremias vai falar isso, né? Fala que o Novo Testamento é uma nova e superior aliança. Por que superior? Porque ela é feita sobre o sangue de Jesus, meus irmãos. A aliança que nós temos com Deus hoje,
O pessoal do Antigo Testamento, ele tinha aliança, Deus tinha aliança com Abraão, Isaac e Jacó. Né? Nós não, nós temos aliança com Jesus, baseada no sangue de Jesus. Né? Hebreus vai falar que é uma aliança superior, porque Jesus é superior. Amém? E no Novo Testamento, a gente também encontra essas orações, essas imprecações. A gente vê aqui, Jesus, lá em Lucas 10, de 8 a 12. Irmão, não precisa abrir, eu vou ler aqui, tá bom? Próximo slide, Vicente, por favor. Imprecações no Novo Testamento. Lucas 10, de 8 a 12. Jesus manda sacudir o pó da cidade dos que não receberem os discípulos. É uma passagem bastante conhecida. Ou seja, isso é uma expressão de maldição, que aquele povo ali, que não receber vocês, que sejam malditos. Né? Tem uma palavra também no Novo Testamento, que inclusive encerra lá a Bíblia, né, no Apocalipse, que é assim, quem acrescentar outras palavras a esse livro selado, que seja anátema. Ou seja, anátema é que seja amaldiçoado. Isso é uma imprecação no Novo Testamento. Próximo aqui. Paulo, cheio do Espírito Santo. Olha, até coloquei uma ênfase aqui, um destaque, meus irmãos, para a gente ver isso, né? A gente está vendo essas imprecações do Novo Testamento, né? Que são válidas, ela é a palavra de Deus, mas olha a ênfase que a palavra de Deus dá quando Paulo ele amaldiçoou Elimas. Né? Isso aqui também está na revista de Atos, que a gente acabou de estudar da vez passada. Paulo pregando ali, e tinha esse certo Elimas, né, tentando enganar, mentindo, para o procônsul ali, acho que era Paulo Sérgio o nome dele. E Paulo, cheio do Espírito Santo, amaldiçoou Elimas. Isso aqui é importante para a gente, para as nossas orações, tá, meus irmãos? Paulo, cheio do Espírito Santo. Amém? Ou seja, a oração dele ali estava guiada pelo Espírito Santo. Um outro exemplo também, em Apocalipse 6,10. Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Olha, os santos que já morreram, já estavam no céu, e lá ele pedindo a Deus que fizesse vingança contra os injustos, contra os ímpios, contra os inimigos aqui na terra. Amém? Próximo slide. Antiga aliança versus nova aliança. É importante para a gente entender essas imprecações, essas orações, é entender também que o Antigo Testamento ele tem diferenças para o Novo Testamento. Amém? O nosso Deus é o mesmo, Deus não muda. Malaquias 3,6 fala que Deus não muda, né? Porém, há diferenças entre a antiga aliança e a nova aliança. No Antigo Testamento, a ênfase era na retribuição justa, a lei de Talião. Né? Mas mesmo a lei de Talião, que a gente conhece do Antigo Testamento, que é que olho por olho, dente por dente, né? Ferida por ferida, queimadura por queimadura, essa lei de Talião, ele visava limitar também essa violência dos crentes lá do Antigo Testamento. Por que ela visava limitar? Era olho por olho, né? Ferida por uma ferida. Então, mesmo na lei de Talião, mesmo no olho por olho, ele ainda tinha esse objetivo de limitar essa violência do povo. Amém? No Novo Testamento, a ênfase é no perdão, amor aos inimigos e retribuir o mal com o bem. Talvez uma das partes mais difíceis, né, meus irmãos, de nós como cristãos, né? O perdão, o amor aos inimigos. Aí uma observação importante aqui é que esse amor
que a Bíblia nos ensina, meus irmãos, o pastor Roberto até comentou isso aqui, da gente entender a mentalidade do povo judeu, porque esse amor aqui não é um sentimento, é uma ação. E o que é uma ação? Você tem um inimigo e ele está passando fome, você pode dar comida para o seu inimigo, você pode ajudar de alguma forma. Mas não é você, mas tendo a consciência de que ele é o seu inimigo, né? Você não vai pegar o seu inimigo e vai levar para dentro da sua casa com sua família, com seus filhos, mas você, de acordo com o Novo Testamento, a gente tem a obrigação de ajudar, né? De ação. É alguma necessidade que ele esteja passando, amém? A maioria de nós que trabalha ou é funcionário público ou é alguma coisa, tem muita dança das cadeiras, né, que muda, uma hora um é chefe, outra hora o outro é chefe, e às vezes cria aquelas inimizades ali no trabalho, e o cara que era chefe te maltratou, e agora você é o chefe e ele está lá, e ele está precisando de uma ajuda e você não ajuda porque é seu inimigo, né? Se você ajudar, ele vai tomar a sua cadeira no ano que vem. Na próxima eleição, ele toma a sua cadeira. Mas para nós, meus irmãos, não deve ser assim. Se a gente tiver a oportunidade de ajudar, a gente deve ajudar. Outro ponto interessante também nesse exemplo que eu citei, meus irmãos, porque essas imprecações, essas orações com esse teor que a gente está vendo aqui, não é para esses casos simples que eu até citei aqui. Não é porque alguém te deu um prejuízo no negócio, não é porque alguém da sua família não gosta de você, um colega de trabalho, que você vai fazer essas orações imprecatórias. A gente tem que observar o contexto em que essas orações eram feitas no Antigo Testamento, contextos de guerra, de lutas. Amém? Contexto de muita crueldade, muita crueldade. A gente não tem muito tempo aqui, hoje, mas se os irmãos observarem o contexto do Salmo 137, onde era feita essas imprecações nos Salmos, meus irmãos, eu escolhi aqui a gente ler, nos slides anteriores que a gente leu, aqui no início do Salmo, porque elas vão ficando mais incisivas à medida que os Salmos avançam, né? No Salmo 35 que a gente leu aqui, os historiadores dizem que tinha uns 2 anos que Davi estava sendo perseguido. A maioria das lutas de Davi era com Saul, com o rei Saul, e com o filho dele também, Absalão. E Davi sofreu por isso, meus irmãos, por uns 10 anos. E essas imprecações, elas vão ficando mais incisivas à medida que vai avançando. Tem essas aqui que a gente leu lá no 58 que quebra o queixo, né? Quebra a mandíbula, arranca os dentes do inimigo. E vai chegar no Salmo 137 e ele vai falar. Essa é uma das mais chocantes, meus irmãos. No Salmo 109 tem 30 imprecações, 30 versículos que são imprecações. E quando chega no Salmo 37, ele fala uma das mais conhecidas, mais famosas, e talvez até mais duras também, lembrando o contexto de guerra que existia ali, tá, meus irmãos? O salmista, ele fala assim, Senhor, pega as criancinhas deles e joga contra as pedras. Os irmãos já leram isso na Bíblia Sagrada? Salmo de número 137. Qual era o contexto ali? A destruição de Jerusalém. O inimigo cercou Jerusalém, ali eles matavam, os historiadores relatam cenas terríveis, meus irmãos, de mulheres grávidas sendo mortas à espada, né? De crianças sendo mortas ali por Babilônia, né? Pessoas tentando fugir desse cerco e os edomitas pegando os que tentavam fugir e entregando para o inimigo para serem mortos, né? E eles cercavam a cidade, ali eles morriam de fome, começavam a comer cavalos, ratos e até carne humana. Amém? Esse é o contexto em que o salmista faz essa oração. Amém? Ele estava com suas crianças, seus bebês sendo mortos, e ele faz esse tipo de oração no Salmo 137.
Meus irmãos, no Antigo Testamento também, voltando aqui, a gente vê a lei do talião, né? Mas a gente vê também já sementes da graça, da misericórdia, sinais da graça e da misericórdia já no Antigo Testamento. Pode ver aí, ele veio para Davi e Saul. Davi não matou Saul. E o que Saul falou? Mais justo és tu do que eu, pois me tratou bem, mas eu o tratei mal. Ou seja, Saul já tinha essa ideia de que melhor é tratar bem, né? Mais justo és tu que me tratou bem. Ou seja, esse conceito da graça, da misericórdia, esse conceito do Novo Testamento de que retribuir o mal com bem, já existia no Antigo Testamento. Amém? A gente vê isso também na lei de Moisés. Se encontrares perdido um boi do teu inimigo, devolva para ele. Né? E já é sinais da graça, da misericórdia do Novo Testamento lá no Antigo Testamento. Tem outros exemplos aí. Os irmãos leem em casa lá. Depois eu vou postar no grupo, os irmãos leem lá, tá bom? Outra coisa a ser considerada, próximo slide, Vicente, por favor. Outra coisa a ser considerada, meus irmãos, para a gente entender essas imprecações, é o poder que no Antigo Testamento eles acreditavam que tinha na palavra proferida. A palavra proferida não era simplesmente uma palavra. Aquela palavra, ela tinha poder. Amém? Isso é um conceito que eles tinham em mente para fazer essas maldições. Por exemplo, o poder da palavra profética. Jeremias 1, de 9 a 10. Estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca e disse, meu Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te nesse dia sobre nações, sobre reinos, para arrancares, derrubares, para destruíres, para arruinares, e também para edificares e para plantares. Jeremias 1, 9 e 10. Como que Jeremias teria esse poder? Com a palavra. É um conceito para a gente entender também, quando a gente estiver pensando nesses salmos imprecatórios, é o poder que esse povo tinha em mente, o contexto deles, de que uma palavra proferida tinha poder. A gente vê outro exemplo de o poder da palavra de bênção. Próximo slide. O poder da palavra de bênção. Isaac abençoa Jacó, pensando ser Esaú. Né? E todo mundo conhece aquela trama ali de Isaac e Jacó, né? De Esaú e Jacó. Isaac abençoa Jacó, e Isaac fala, quando Esaú chega e reclama, Isaac fala, eu o abençoei e ele será abençoado. Ponto. Eu já dei a minha palavra. Ou seja, Gênesis 27, 33. Poder da palavra de maldição. 2 Samuel 16. Talvez o Senhor considere a minha aflição e me retribua com bem a maldição que hoje recebo. Ou seja, uma palavra de Deus poderia mudar a situação. O uso de maldições fora dos salmos. A gente está vendo essas imprecações aqui nos salmos, mas também tinha isso fora dos salmos. Amém? Estamos na metade aqui, tá, meus irmãos? Estamos terminando esse entendimento sobre as salmos imprecações e a gente volta para o Salmo 35 para a gente concluir. O uso de maldições pelos vizinhos de Israel. Aqui é aquela briga lá de Jezabel com Elias. Elias matou os profetas de Baal, né? Aquela luta lá. E o que Jezabel falou com ele? Assim me façam os deuses, se amanhã a essa hora não puser a tua vida como a de um deles. Ou seja, Jezabel é até uma automaldição que a gente já viu, né? Ela está falando, assim me façam os deuses, ou seja, me matem, se amanhã eu não te matar, como você matou os meus profetas. 1 Reis 19, 2. Pessoas fora do povo de Deus, mas com esse conceito de que a palavra, o que ela estava dizendo, tinha poder. Como forma, sobre o poder da palavra, como forma de garantir leis, né? A gente vê lá em Esdras, que Deus derrube qualquer rei ou povo que estender a mão para mudar esse decreto,
ou para destruir esse templo de Jerusalém. Eu, Dário, o decretei, que seja plenamente executado. Né? Eles falavam essa palavra e colocavam o carimbo lá, né? Um anel ou alguma coisa. O que eles tinham dito tinha poder. Também. Um outro exemplo aqui, meus irmãos, como pedido de castigo, né? O filisteu Golias amaldiçoou Davi invocando os seus deuses. 1 Samuel 17. Ou seja, essa palavra de maldição, essa imprecação, não era só no povo de Deus. Outros povos fora de Israel também tinham essa consciência de que a palavra proferida, aquela maldição, tinha poder. Um outro exemplo, que eu já até falei aqui de Neemias: faze cair sobre eles a zombaria, sejam levados cativos como despojo para outra terra. Não perdoes os pecados, nem apague as suas maldições. Neemias, onde é que eu estou aqui? Neemias 4 e 5. Neemias reconstruindo ali os muros de Jerusalém e sendo perseguido ali por Sanbalate, Tobias, aquele povo ali, e ele faz essa oração. Neemias, um dos personagens que mais ora no Antigo Testamento, né? Não perdoe os seus pecados. Amém? Então, meus irmãos, a gente tem que entender isso, esse contexto do que eles criam sobre o poder da palavra proferida, a maldição que eles lançavam, né? Que essa maldição poderia até voltar contra eles, né? Como a gente viu um exemplo aqui, poderia ser uma automaldição. E também o contexto. Próximo slide, por favor, a gente já vai voltar aqui para o Salmo de número 35. E também o contexto que era nessa época. Tá, meus irmãos? Aí aqui no Salmo 35, voltando aqui, eu já falei sobre a estrutura do Salmo 35. Pode mudar o slide aí, por favor, Vicente. Pode ir para o slide de imagens de batalha. É o slide 14, eu acho, tá bom? Já vamos voltar aqui para o Salmo 35 para a gente concluir, tá, meus irmãos? Então, visto tudo isso, para a gente entender esse contexto, o que eles pensavam, né? Qual era a crença deles. Eles sabiam que, como eu já falei em Deuteronômio 32, que a Deus pertence a vingança. Né? A Deus pertence a vingança. E aí o salmista ora esse Salmo 35, que a gente leu aqui, e ele fala: defende-me, Senhor, luta contra os que lutam comigo, levanta e vem socorrer-me, punha a lança, o machado e a guerra. Ou seja, imagens de batalha. Né? O escudo e o broquel são os dois escudos, né? Um escudo pequeno e o outro escudo maior, que protegia totalmente o escudo maior. Ou seja, pedindo para Deus uma segurança total. Né? E é o que Deus nos dá, meus irmãos, segurança total. Amém? Lança empunhada. O anjo, venha o anjo O livro dos Salmos, meus irmãos, é muito interessante a gente, se possível, ouvir, fechar os olhos e tentar imaginar essas cenas. Né? Imagina você, coloca lá no seu celular, bibliaonline.com.br, coloca no Salmo 35 e coloca ali para você poder ouvir e fecha os seus olhos, medita na sua oração e tenta imaginar essas cenas. É um exercício imaginativo muito bom. Não só o 35, mas outros também. Tem o Salmo 69 que ele fala que a água está até o pescoço, ele não percebe mais o chão, os pés dele não tocam mais o chão. Então, se a gente conseguir fazer esse exercício de fechar os olhos e tentar imaginar essa cena, é um exercício bem interessante para nós. Os Salmos trabalham muito com essas imagens. E aqui ele dá essa imagem de um guerreiro, né, que luta, que vem socorrer. Né? Salmo de número 35, que nós estamos falando. A gente vai meditar, eu escolhi um ponto aqui para a gente meditar, meus irmãos, sobre as características dos inimigos de Davi. Né? Todo salmo que a gente está estudando aqui até hoje, a gente vê sempre, né, a diferença do justo e do ímpio. A gente vê sempre o salmista falando contra os inimigos. Né? E aí eu separei aqui umas características dos inimigos de Davi.
eles eram traiçoeiros e astutos. Está aí no verso 7. Já que sem motivo preparam contra mim uma armadilha oculta. Ou seja, preparam uma armadilha oculta. Eram traiçoeiros. Amém? Que mais? Eles eram caluniadores. Eles eram ingratos, zombadores. Eu coloquei um destaque aí no caluniadores, meus irmãos, porque está no verso 11, né? Testemunhas maldosas enfrentam-me e questionam-me sobre coisas que nada sei. Ou seja, eles eram caluniadores. E no verso 19 também. Cadê o verso 19? Não deixe que os meus inimigos traiçoeiros se divirtam à minha custa. Não permita que aqueles que sem razão me odeiam. Ou seja, eles eram caluniadores, né? No verso 11 ele fala, testemunhas maldosas me acusam de coisas que nada sei. E no 19 ele fala que com sem razão me odeiam. O Salmo também, meus irmãos, ele aponta para Cristo. Davi, ele era o rei de Israel, um pequeno rei, mas era um tipo de Cristo, que aponta para o grande rei, o rei dos reis, né? O Senhor dos exércitos, o nosso Salvador Jesus. A gente tem que ter isso em mente também, de que o Salmo, ele aponta para Cristo. Amém? E quando o salmista aqui, ele fala que eles me acusam de coisa que nada sei, eles, sem razão, me odeiam, isso nos leva para até uma fala de Jesus, lá em João 15. João 15, de 23 a 25, Jesus fala isso. Jesus sofreu isso. Jesus foi acusado injustamente, né? Acusado de fazer coisas que ele não era verdade. E o salmista fala isso aqui. Acusam de coisas que não sei. Então, os inimigos de Davi, uma das características dele, além de traiçoeiros e astutos, fazer armadilhas contra ele, ocultas, eles eram também caluniadores. Meus irmãos, eu coloquei um outro destaque aqui também, caluniadores, por quê? Essas características aqui dos inimigos de Davi que a gente está vendo, a gente está tirando aqui do texto que nós lemos nessa manhã. Salmo 35, de 1 a 10. Okay? São traiçoeiros, ingratos, zombadores, a gente vai ver os outros aqui. Mas essa questão de caluniadores, a gente vê isso ao longo dos outros salmos também, que a gente vem estudando ao longo desse tempo. Tem uma história interessante no Salmo de número 52, se os irmãos puderem abrir aí. Salmo de número 52. Salmo de número 52. Ele fala assim, para o mestre de música, poema de Davi, quando o edomita, Doeg, foi a Saul e lhe contou Davi sobre a casa de Aimeleque. Um edomita, né, da nação de Edom, que era um dos inimigos de Israel. Aí tinha esse Doeg, ele foi lá a Saul falar. E aqui no Salmo 52, o salmista Doeg, ele era um personagem violento, assassino, mau, cruel. Porém, a acusação que Davi faz contra ele é que a sua língua trama destruição. É como uma navalha afiada, cheia de engano. Ele prefere o mal ao bem. E aí no Salmo 94 também, outra vez esse personagem Doeg, o salmista fala assim, está outra vez diante de um julgamento ali, esse Doeg, e eles falam, eles despejam palavras arrogantes. Todos esses malfeitores enchem-se de vanglória. Por que eu coloquei esse destaque aqui, meus irmãos? Porque um personagem assassino, esse Doeg, cruel, mau, e o que Davi fala contra ele? Que ele era um caluniador. Davi condenou a língua dele. Amém? Olha só, por que Davi faz isso, né? Qual o problema? Por que Davi não falou assim? Ele é um assassino, ele é cruel. E Davi veio falar isso aqui. Porque as pessoas, meus irmãos, falam do que o coração está cheio, né? O Novo Testamento nos ensina isso, Lucas 5,45. O coração fala, a boca fala do que o coração está cheio, né? Então, se ele está falando mentira aqui, Davi preferiu condenar as falas dele
do que a questão dele ser um assassino, porque a boca fala do que o coração está cheio. Ou seja, o coração dele estava cheio de mentira, cheio de iniquidade. E quem é o pai da mentira? Satanás, desde o início. Amém? Ou seja, esse Doeg, ou pessoas que andam com mentiras assim, são filhos do diabo, que é o pai da mentira desde o início. Amém? Achei interessante dar esse destaque aqui. A gente está vendo as características dos inimigos de Davi. E aí eu dei esse destaque nessa... Outra característica dos inimigos de Davi que a gente vê, meus irmãos, é que eles são ingratos. Verso de 12 a 15. O que diz aqui no verso de 12 a 15? Que Davi, ele lutou contra Golias, salvou o povo. Davi, ele lutou contra os filisteus. E mesmo assim, esse povo estava querendo matar Davi. Esse povo estava caluniando, esse povo estava ingrato. Então, é uma das características deles. Eles são ingratos. Tinham esquecido, não reconheciam tudo que Davi tinha feito por eles. Outra característica, meus irmãos, eles são zombadores. Como ímpios, caçoando do meu refúgio, rosnam contra mim, rosnam os dentes contra mim. Eles são zombadores. Então, os inimigos de Davi, eles não são só traiçoeiros e astutos, eles não são só mentirosos, caluniadores, mas eles também são ingratos. Esqueceram tudo que Davi já tinha feito por eles. Amém? Então, homens ingratos, homens traiçoeiros, eram os inimigos de Davi. Outra característica que eu coloquei, eles eram contenciosos, brigões. E eles eram invejosos e assassinos. Amém? Eles não queriam só caluniar Davi, eles não queriam só demonstrar sua ingratidão, mas eles queriam era matar Davi. No verso 25 fala assim, era isso que queríamos. Nem que digam, acabamos com ele. Tem umas outras versões, de outras traduções da Bíblia, que diz o seguinte, devoramos ele. Né? Esse devoramos nos remete lá no número 16, aquela passagem que os filhos de Coré ali são devorados pela terra. E aqui ele diz, nós devoramos ele. Né? Aí, meus irmãos, a gente viu essas características dos inimigos de Davi, né, que eles são ingratos, traiçoeiros, são brigões e eles são assassinos. Né? E aí a gente vai ver as atitudes de Davi. Quais foram as atitudes que Davi teve diante dos inimigos? Davi teve uma atitude de inocência. Olha no verso 7. Já que sem motivo preparam a cova para mim. Ou seja, sem motivo. Davi era inocente. Amém? No 11 também ele fala, testemunhas maldosas enfrentam-me e questionam-me sobre coisas que nada sei. Ou seja, Davi estava fazendo essas orações, né? Ele tinha plena certeza da inocência dele. Né? Então, Davi era inocente. Assim como Jesus, né? No Novo Testamento. Davi fala que ele está sofrendo acusações sem causa. Lá em João 15, a gente também vê Jesus falando isso. Né? 1000 anos depois, Jesus falando a mesma coisa. Né? Jesus aplicando esse salmo a ele. De que ele também estava sofrendo sem inocência. Amém? Se Davi fosse culpado, ele não oraria dessa forma. Outra atitude de Davi, meus irmãos, a gente viu as características dos inimigos de Davi. E agora a gente está vendo as atitudes de Davi. A primeira é inocência. Uma segunda atitude de Davi é de bondade. Né? Aqui no verso de 12 a 16, a gente vê que Davi ele foi bom com esse povo. Né? Ele teve uma bondade anterior, né, para com eles. E agora eles querem, eu já citei aqui, né, que Davi enfrentou Golias, Davi matou 10.000 filisteus, Davi defendia a nação e esse povo ainda queria matá-lo. Esse povo era ingrato com ele. Então, Davi, antes desse povo fazer isso, Davi já teve uma atitude de bondade com eles. E outra atitude de Davi, que é o tema da nossa lição hoje, é uma atitude imprecatória. Né? O que é a atitude imprecatória? É ele fazer essas orações que a gente está conversando nessa manhã. Orações imprecatórias. Né? Aí no verso 4 ele fala, sejam humilhados e desprezados.
No verso 5 ele fala, sejam como a palha ao vento, né? Essa terceira atitude de Davi. No 8 ele fala que a ruína lhe sobrevenha de surpresa, né? Então, meus irmãos, aqui no Salmo 35 a gente viu as características dos inimigos de Davi e a gente vê essa atitude do salmista diante de tudo isso, né? E aí o salmista termina. Eu falei que o Salmo 35 ele é dividido em 3 orações, né? De 1 a 10, de 11 a 18 e 19 a 28. Cada uma dessas orações terminando com louvor, com ação de graça. E o salmista termina dessa forma. Ele termina o 10 falando, quem se compara a ti, Senhor? Né? No 18 ele fala, eu te darei graças na grande assembleia. No meio da multidão te louvarei. E aí ele termina o salmo dizendo, cantem de alegria e regozijo todos os que desejam ver provada a minha inocência. E sempre repitam, o Senhor seja engrandecido. Ele tem prazer no bem-estar do seu servo. Minha língua proclamará a tua justiça e o teu louvor o dia inteiro. Amém? Meus irmãos, tem mais coisas aqui para a gente poder falar, mas espero que os irmãos tenham entendido, né, o contexto dessas orações imprecatórias no Antigo Testamento, o poder que tinha a palavra proferida, o contexto de guerra que existia, né, um pouco do pensamento do salmista, desse povo ali, porque eles fizeram essa oração, e que a gente tenha consciência também de que o juízo para o ímpio virá. Segundo Tessalonicenses 1, ele fala isso, o dia do juízo virá. Os que zombam de Deus sofrerão um juízo. Amém? Meus irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. Como o pastor Roberto falou no início, o tempo aqui é pouco para esse assunto, que é complexo, mas se alguém tiver alguma dúvida, pode me procurar, estou à disposição. Amém? Que Deus tenha misericórdia de nós.